Gente, eu queria compartilhar com vocês a minha leitura de hoje. Ela é muito interessante, ela fala sobre oração. Na verdade, ela está lá em Atos, Atos capítulo 1, e a partir do versículo 12, que é o momento, na verdade esse texto vai narrar um momento em que eles foram escolher, quem ficaria no lugar de Judas. Judas tinha saído e aí eles, tinham a necessidade de colocar alguém no lugar, e essa passagem vai narrar esse momento. E aqui no versículo 13, ele diz assim: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presentes. Aí estava lá, Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E no versículo 14 ele fala assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mas no versículo 14 foi que me chamou a atenção, porque ele fala: todos eles se reuniam sempre em oração. E aí eu fico pensando, será que a gente tem se reunido em oração? De repente na família, ou de repente com alguém, não sei. Mas você tem estado em oração? Eu aprendi a desenvolver esse relacionamento com Deus, E isso é tão bom, mas é tão bom que hoje eu acho que eu não sei, ficar um dia sem orar. Não é porque eu tenho que orar, porque isso não é uma obrigação. Isso é algo que faz parte de mim. E eu quero convidar, De repente, se você não separa um tempo para orar durante o dia, ou se você passa muitos dias sem orar, eu quero que você experimente. Quero que você faça esse experimento, porque ele é muito rico e ele te dá muita força e ele traz paz. Você se sente mais perto de Deus. Esse relacionamento, essa atitude, de orar é algo assim maravilhoso. E aqui eles tinham, esse compromisso, de estar sempre se reunindo em oração. E aqui no versículo, ainda no capítulo 1, mas aqui no versículo 23, no 21, fala assim: é necessário que escolhamos um dos homens e tal, para poder colocar no lugar, que o outro ocupe o seu lugar. E no versículo 23 ele fala assim, então foi indicado, dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então eles tinham uma situação. Temos duas pessoas. Então, primeiro eles indicaram os dois nomes. E aí no versículo 24 ele começa assim, depois oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então aqui no versículo 23 e 24 a gente vê que eles indicaram os nomes, agiram ali conforme tinham que agir mesmo, indicando o nome das pessoas, mas depois eles oraram. Eles não indicaram e escolheram por si só, Eles oraram, pedindo a Deus para que o Senhor mostrasse qual era a pessoa que deveria assumir, No versículo 26, então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, assim, quando a gente vê, então tiraram sortes. Sorte pra gente remete, assim, ao acaso, vou tirar na sorte, vamos ver aqui, Mas aqui não. Essa sorte, na verdade, esse ato, ele era usado para saber qual era a vontade de Deus. Então, era algo que eles faziam, mas para entender a vontade de Deus, não para sorte por sorte, Deus governa sobre toda sorte, na verdade, Ele age como Ele quer e usa o método que Ele quiser. Porque essa prática de tirar sorte também era usada, era feita lá entre as pessoas pagãs, Mas aqui
o que eu percebi? Eu percebi que eles tinham uma situação, assim como a gente tem hoje, várias situações. Sendo que diante dessas situações que a gente tem, a gente faz, né, de repente, tô na dúvida de qual emprego escolher. E aí a gente coloca ali, faz anotações, né, os prós, os contras, a gente age de maneira humana, natural, né, de analisar as coisas, de observar. E só que a gente não tem só isso como método. A gente não faz só isso e escolhe, né? O que ele nos ensina ali é a gente fazer isso, normal, temos que fazer, sendo que também orar, para que Deus possa mostrar qual é a vontade dele. Então hoje eu venho deixar essa palavra para vocês, é uma palavra que assim, que eu meditei hoje e quero continuar nessa pegada, né? Quero continuar nessa reta, né? Nessa meta, nessa direção, porque eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então assim, quando eu li isso, eu fiquei muito feliz, né? Assim, me senti com mais desejo ainda de colocar diante do Senhor, de fazer conhecidos a Deus tudo aquilo que cerca os meus pensamentos, tudo aquilo que preenche os meus pensamentos, minhas decisões, todas sejam conhecidas diante do Senhor. Então, que você possa fazer isso também. Recomendo, né, que você faça isso. Então, se você quiser, depois você pode ler lá em Atos, capítulo 1, que vai estar narrada essa história, e você pode, de repente, voltar, né, nessa leitura, de repente analisar mais coisas, mas que você possa ter uma vida de oração e que você possa, diante das dúvidas, diante das escolhas, estar sempre colocando em oração todas as coisas para que o Senhor possa mostrar qual é a vontade dele. Que Deus te abençoe.